Olá, está começando mais um Revista Gazeta e a gente vai rever algumas das entrevistas que aconteceram na programação da Gazeta News e da Rádio Mix. E a gente já começa falando sobre a 42ª edição do Pentecostes, que acontece neste domingo no estacionamento de Jaraguá. Dinho Costa, que faz parte da comissão organizadora, esteve aqui na Gazeta News e falou sobre a programação. O encontro ele é historicamente realizado há 42 anos, né? Já surge lá na década de 80, no comecinho da década de 80, 84, lá no Colégio São José, né? Com essa proposta de anunciar o senhorio do Senhor e de convidar toda a população, toda a arquidiocese para viver em unidade, assim como nos primórdios. E qual é o objetivo principal desse encontro para a igreja, para os fiéis mesmo? Exato. É um encontro celebrativo, né? Então, o Pentecostes é a festa da igreja que celebra o seu início. Então, naquele domingo de Pentecostes, após 50 dias da ressurreição de Jesus, os apóstolos se reuniram com Nossa Senhora na casa de São João Marcos, lá no cenáculo, e clamaram a vinda do Espírito Santo, a promessa de Jesus, que celebramos semana passada na Ascensão, onde ele dizia que deixaria o Paráclito. Então o Paráclito vem até os apóstolos e a partir dali eles saem pelo mundo anunciando a Boa Nova. É assim que acontece também em toda essa história até chegarmos agora. Domingo que vem nós estaremos como os apóstolos, reunidos em cenáculos, só que num espaço aberto, gigante, lá no estacionamento de Jaraguá, clamando o Espírito Santo com o propósito, Carol, de anunciar a alegria de sermos de Cristo, que o Senhor ressuscitou e que esse mesmo Espírito, o poder de Deus, a graça de Deus, vem sobre todas as pessoas que se abrirem a Ele. Dinho, você falou do espaço, né? E a gente sabe Exato. que esses eventos grandes, ele tem todo um trabalho antes e durante, né, para a organização. Quais são os desafios que são enfrentados, né, e que vocês fazem com todo o amor para que ele seja feito? Pronto. Todo ano a gente conclui um evento e já começa o próximo evento. Então, a partir do final do Pentecostes do ano passado, nós começamos o Pentecostes 2025. E o desafio é imenso, né? Nós enfrentamos esse ano, nós estávamos preparados para o ginásio do SESI mais uma vez, com todas as autorizações, mas por questão de responsabilidade, o governo do Estado precisou fazer uma grande reforma do ginásio do SESI e nós migramos para um outro espaço, também tão aberto, tão central quanto, e também com estrutura disponível para que a gente possa acolher a todos com segurança, né, e com muita alegria. E como é que a comunidade responde? Ela comparece, ajuda também? Sim, sim. A igreja ela é peregrina desde sua origem. Então, ainda no Antigo Testamento, o povo sempre saía ao encontro o povo caminhava pelo deserto, saía do Egito para a Terra Prometida, e assim foi durante todo o tempo. Assim acontece nesses 42 anos aqui na Arquidiocese e no mundo inteiro. A igreja sempre vem ao encontro. Então, Carol, de todos os espaços, de Alagoas até, mas especialmente da Arquidiocese, de Maragogi até aqui, o povo vem em caravanas, as paróquias vêm para cá, é muito importante. Dom Beto, nosso arcebispo, né, querido arcebispo, ele emitiu um decreto que ficou disponível para toda a sociedade semana passada, onde convoca todos os sacerdotes, todos os fiéis a estarem nesse encontro. Então o povo peregrino, alguns vêm a pé, outros vêm nos seus carros, vêm de ônibus, vêm em caminhada, encontrar-nos para vivermos juntos a unidade da igreja. E por falar no arcebispo, né, Dom Beto Breis, ele vai estar presente? Como é que vai ser, se ele estiver, né, alguma participação dele? Sim, sim. Dom Beto, ele marca-nos, né, por sua presença constante. Então, tudo é de acordo com ele, nós conversamos com ele com a bênção dele. E, naturalmente, todos nós já o conhecemos, ele é caminhante, ele mal anda de carro por aqui, vai andando para todo canto, ele vai estar logo cedo lá no encontro de Pentecostes, participa das confissões, ele vai fazer a abertura oficial do encontro, participa durante todo o dia conosco e no final da tarde presidirá a Santa Missa. Aí você falou da Santa Missa, mas são várias atividades. Como é que é feita a programação? Ela começa, que horário, até chegar na missa? A missa é o encerramento? Isso, é o encerramento. Nós começamos às 7h30 da manhã com o texto do Divino Espírito Santo, votivo ao Divino Espírito Santo, e a partir daí a programação prossegue com animação, com louvor, né, com a acolhida da relíquia de primeiro grau de Santa Helena Guerra, né, que é a apóstola do Espírito Santo. Né? Vivemos tempo do Leão XIV,
né? E ainda em tempos de Leão XIII, Santa Helena Guerra foi uma das grandes influenciadoras para que este Papa, Leão XIII, o antecessor de Leão XIV no nome, instituísse o século do Espírito Santo. Então, assim, tem muita ligação com o que vai acontecer. Receberemos a relíquia de primeiro grau, depois teremos pregações, teremos adoração ao Santíssimo Sacramento, teremos show no intervalo do Padre Patrick e do Padre Maxwell Guedes e prosseguimos com pregações, animação e terminamos o encontro com a Santa Missa celebrada por Dom Beto. E como é que é feita a escolha dos temas, né? Porque Exato. tem muito tema, mas aí vocês têm que condensar, né, para esse dia, né? Apesar de ser o dia inteiro, mas tem que ser escolhido alguns temas, né? Certo. Como eu falei, Pentecostes é a festa da unidade. E vivemos em unidade, tanto na Arquidiocese quanto com a Igreja Universal. Este ano, pelo saudoso Papa Francisco, foi instituído o Jubileu da Esperança. Nós todos vivemos a esperança. E aí, como, historicamente, a renovação carismática do Brasil, ouvindo os pastores da igreja, os bispos da igreja, entra em discernimento e discerne todos os temas dos encontros anuais celebrados pela renovação carismática, e a renovação carismática trabalha também, juntamente com os outros movimentos à frente do Encontro de Pentecostes, nós propomos à Arquidiocese esses temas que já são escolhidos e discernidos. Então, este ano, como tratamos o tema da esperança, né, no Jubileu, nós trataremos como tema principal, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança, né? Estreia da Carta de São Paulo aos Romanos, e deste tema, em oração, a gente se reúne várias vezes, destrinchamos os 3 temas, subtemas das pregações. Tem alguma novidade com relação aos anos anteriores? Sim, sim. Esse ano nós teremos em primeira mão para vocês a presença do Padre Eduardo José, né? Um padre lá de São Paulo, né, muito conhecido dentro do ambiente da renovação carismática católica, né, muito querigmático, tem propriedade para falar sobre o Divino Espírito Santo, né, e assim vai ser uma alegria recebê-lo pela primeira vez aqui em Maceió. Nós teremos também Givanildo Duarte, né, o mais conhecido como Gil, como um dos pregadores do encontro, né, e a novidade é essa, porque durante algum tempo nós fizemos este encontro, a partir de 2020 para cá especialmente, com os pregadores locais. Continuamos com os pregadores locais, com os músicos locais, nessa festa da unidade, mas esse ano, como um upgrade, como um plus, a gente traz o Padre Eduardo José para estar conosco. Um evento que promete, como sempre, né, reunir pessoas de todo o estado, até de outros estados mesmo. Você já tem uma expectativa de público? Então, Carol, é um desafio e é uma alegria poder esperar por isso, né? O encontro, ele sempre reuniu multidões. Então, na década de 90, comecinho dos anos 2000, a gente celebrava esse encontro no ginásio Rei Pelé, no estádio Rei Pelé. E lá reuníamos em torno de 30 mil, 35 mil pessoas, né? É histórico, muitas pessoas têm isso na memória. Depois voltamos para o ginásio do SESI, já tínhamos passado por lá, e reuníamos 12, etc. Ano passado, nós tivemos entre os presentes fixos e os transeuntes em torno de 20 mil pessoas passando. Então, nós trabalhamos hoje nessa expectativa, entre 10 mil e 20 mil pessoas no estacionamento de Jaraguá. Um encontro de Pentecostes sempre com momentos emocionantes, né? Isso. E principalmente em meio a multidões, em meio à juventude. Tem algum momento que para você, ou que você percebeu ser marcante? O encontro, por si só, e por sua espiritualidade, e por seu tema, né? Por celebrarmos juntos a festa da igreja, né? O Espírito Santo, ele já marca do começo ao fim. Então ele é um encontro para todas as idades, da criancinha aos idosos, né? Porém, a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Para a juventude, os momentos de louvor, os shows, né? São os que mais atraem. Mas a adoração ao Santíssimo Sacramento e a Santa Missa, eles se tornam uma grande explosão do amor de Deus que, independentemente da faixa etária, né, quem estiver lá, sem nenhuma presunção, será atingido pela graça do Senhor. Eu queria que você fizesse agora, para a gente encerrar, um convite para todo mundo que está nos assistindo, para participar, para comparecer também nesse encontro no domingo, com o horário, quem pode participar, se é aberto ao público geral. Tá certo. Então, em nome da Arquidiocese de Maceió, com toda alegria, quero convidá-los para que vocês estejam conosco, cheguem bem cedo. Quem passa por Jaraguá, já desde o mês de abril, percebe as estruturas sendo montadas também para São João de Maceió e que, graças a Deus, comportarão o nosso encontro. Então, cheguem cedo,
porque disponibilizamos bastante tendas, bastante espaços com cadeiras para que você possa sentar, possa ficar mais confortável, mas não garantiremos que no final do encontro, você chegando lá no final da tarde, você conseguirá um lugar sentadinho. Então, nós começaremos às 7h30 da manhã e contamos com a sua presença. Convida seu vizinho, convida seu familiar, vai ser uma alegria recebê-los. É a igreja reunida num só lugar, clamando, vem Espírito Santo. E vamos trazer agora uma entrevista que aconteceu no Jornal da Mix sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço na mídia. É o uso dos medicamentos para emagrecer. Uma psicóloga explicou pra gente que o uso desses medicamentos está ligado com o aumento da depressão. Vamos acompanhar. Como eu, né, travando uma guerra contra a balança, usando medicamentos, fazendo tratamento para emagrecer, usando esses medicamentos que estão em alta, né? As famosas canetas, a Ozempic, aí tem outra agora, a Mounjaro, né? E tantas outras substâncias que também são usadas em favor do emagrecimento. A gente convidou aqui a Caroline Mello, ela que é psicóloga, para falar sobre o uso desses medicamentos, mas especialmente ou especificamente sobre a influência que esses medicamentos têm no nosso dia a dia, na nossa saúde mental. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada pela sua presença. Então, eu posso sofrer algum pico de ansiedade? Esses medicamentos têm alguma contribuição negativa nesse sentido? Bom dia. Bom dia, obrigada. Na verdade, a gente já tem estudos, principalmente em relação ao Ozempic, estudos recentes, na verdade, que falam até de uma possível melhora em relação à saúde mental. Mas, na verdade, a gente precisa ter atenção, né? Porque quando se faz o uso de alguma medicação dessa, já se tem um contexto que precisa ser avaliado. A gente precisa avaliar esse contexto, precisa avaliar qual a necessidade dessa medicação e, principalmente, uma equipe multiprofissional especializada para ajudar, né, essa pessoa nesse processo de emagrecimento, e isso precisa ser observado. Porque apesar desse estudo recente sobre o uso do Ozempic principalmente, não descarta todo o processo que precisa existir em relação ao processo de saúde de modo integral, né, para que não gere um adoecimento emocional, a gente principalmente. Sabe que são medicações, desculpa até falar por cima, são medicações que causam efeitos colaterais, e especialmente a Ozempic, né, e a Wegovy, que é uma outra versão da semaglutida. Então, são medicamentos que causam efeito colateral e muito difícil de lidar para algumas pessoas, tanto que muita gente abandona o tratamento porque não conseguem lidar com a sonolência, não conseguem lidar com tremores, não conseguem lidar com as próprias náuseas, que são muito constantes, principalmente no começo, né, no início do tratamento. Então, isso tudo mexe com a sua rotina e com a forma como você trabalha, a forma como você raciocina, o que você tem que fazer no dia a dia. Então, a sua saúde mental, ela está ali totalmente ligada aos efeitos que a medicação causa. Exatamente. E assim, a gente tem que observar porque até a escolha da medicação, né? Até a escolha de fazer uso dessa medicação é muito importante. Porque tem que ter um critério para essa medicação, né, ser realmente inserida na vida daquela pessoa. E sem contar no nível de prejuízo que isso pode causar mesmo, como você disse. Tem os efeitos colaterais e muitas vezes esse processo, há uma pressão muito grande para o processo de emagrecimento acontecer. E a gente precisa observar exatamente isso, porque como se dá essa escolha? Essa escolha é acompanhada, ela tem realmente um critério para isso acontecer? Ou o uso foi porque a amiga indicou, né? Porque Exatamente. O vizinho indicou, porque está na moda. Tem uma equipe multiprofissional por trás, né? Tem um acompanhamento psicológico. E isso é muito importante, porque o processo de emagrecimento não é sobre só perda de peso, né? É sobre qualidade de vida, é sobre realmente você estar ali inserida em um processo, vivenciando um processo integral. Porque se esse processo de emagrecimento ele se dá rapidamente, de uma forma que não foi planejada, que não foi vista com a clareza que precisava existir,
provavelmente vai gerar um prejuízo significativo. Agora, doutora, tem um detalhe importante nessa história toda, o fator idade, né? Porque, obviamente, a gente vê pessoas que estão acima dos 40 ou 50 anos, que naturalmente já têm uma trajetória aí de vida, né? Com mágoas, né? Problemas, frustrações, segundas relações, enfim. E há essa cobrança para que ela se mantenha ali sempre bela ou sempre linda. E eu estou falando das mulheres, que são as maiores consumidoras, mas também aos homens também. Quando a gente fala que os estudos apontam que há essa relação, então é porque, de algum modo, essa pessoa já entra nesse tratamento com todos esses problemas anteriores e, obviamente, atribuindo a uma mudança estética a solução deles, né? E é aí onde mora o perigo? Esse é um ponto muito importante que você está trazendo, principalmente que ontem foi, né, o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque realmente é a mulher que sofre toda essa pressão psicológica e emocional, porque esse padrão de beleza já vem lá de muito antes, né? Com a colonização, com a vinda, né, dos europeus. Então, esse padrão de beleza ele já foi instalado lá atrás, essa cobrança. E a mulher ela sofre mais porque isso é associado a sucesso profissional, sucesso pessoal, autonomia, independência. Então, muitas vezes, realmente, o uso das medicações estão ali atrelados a essa pressão social e cultural. Tudo bem que isso não é o suficiente para se desenvolver um transtorno mental, né, que tem os fatores biológicos, psicológicos, mas realmente influencia significativamente. E aí, quando a medicação ela vem como uma opção para se ter esse padrão de beleza ideal, isso realmente fica muito perigoso. Porque eu fico observando o seguinte, né? Vamos considerar aqui uma mulher na faixa dos seus 40 anos, 45, e que vem nos últimos 5 anos nessa luta constante para emagrecer, em nome de tudo que você já colocou aqui, e ela tem uma filha adolescente que, como boa parte dos adolescentes, estão acima do peso. Sem querer, ela manda uma mensagem para a filha de que também tem que estar correndo em busca disso. Então pode mostrar para a filha que até num período importante da vida dela, que é a adolescência, ela não vai ser feliz porque também não tem o corpo ideal. Então, quer dizer, é um desequilíbrio que parte do adulto, mas se tiver ali naquele meio, projeta para aquela adolescente que vai querer, ou escondido, ou em algum momento, antecipar, inclusive, o uso de medicações para também emagrecer. Exatamente. Tanto é que os estudos apontam ali que os adolescentes, principalmente as adolescentes, ela tem mais chance de desenvolver anorexia nervosa. E já lá nessa fase dos 40, né, na fase adulta, na verdade, é mais desenvolvido ali a compulsão alimentar. Então, essa pressão, ela realmente começa muito cedo, né, com o desenvolvimento de anorexia nervosa, de bulimia. Então, realmente é algo que precisa de uma atenção desde muito cedo. Lá, porque, como eu disse, as mulheres e as meninas, elas já sofrem essa pressão social para ter esse corpo perfeito desde sempre. Olha, é um assunto que a gente passaria horas aqui conversando, primeiro porque está em alta, tem muita gente fazendo tratamento com essas canetas atualmente e por indicação médica também, os próprios especialistas vêm recomendando, porque são os tratamentos que são os mais seguros atualmente, indicados e aprovados, autorizados pela Anvisa para o tratamento de diabetes, mas também associado a tratamentos de obesidade. Então, os especialistas têm garantido a eficácia desses medicamentos, mas é importante dizer, tudo com segurança, com indicação médica, que vai trazer o resultado seguro que você precisa aí para cada caso. Então, eu acho que o recado está dado e do ponto de vista psicológico, se você já tem alguma frustração, para que a gente possa finalizar aqui, Carol, se você já tem alguma frustração ou já tem algum transtorno, ou eu não sei se eu posso falar em tendência de transtorno psicológico, se você toma um medicamento como esse, você pode ter uma confusão ali em relação aos efeitos colaterais e possíveis transtornos? Sim, até porque, assim, já vem esse conceito de dieta,
né? E aí eu vou sair um pouquinho dessa questão da medicação. Já vem esse conceito de dieta, que a dieta pode aumentar 18 vezes mais o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então, a gente já tem esse dado aí. E aí, quando a gente coloca nesse processo a medicação com essa exigência desse padrão de beleza e com todos os efeitos colaterais que isso pode causar, sem um acompanhamento muito profissional, realmente é um risco e a gente precisa ter atenção. Pois é, porque quase sempre quem está pensando em fazer esse emagrecimento para alcançar o objetivo rápido, não procura o psicólogo primeiro. Ele procura logo, muitas vezes, o médico que já quer, e muitas vezes aí entra uma questão ética grave que tem que ser colocada de maneira muito clara, é que, obviamente, alguns profissionais não vão diretamente na origem do problema. Ele quer ali o efeito imediato que a paciente ou o paciente está precisando. Quando, na verdade, o ideal seria esse conjunto, né, ali de profissionais trocando ideias para saber se o que está em jogo é uma questão estética, se é uma questão de saúde ou coisa do gênero. Porque também tem formas de emagrecimento muito mais naturais e seguras que não dependesse aí dessa aplicação milagrosa para daqui a 3 meses, como a gente vê propaganda no Instagram, não é? E eu falo do Instagram porque ele é o mais popular, divulgando essas soluções milagrosas. Esse milagre pode custar caro para você, para a sua vida social, tá certo? Para a sua saúde mental, que é o que está sendo tratado aqui pela doutora Caroline Mello, ela que é psicóloga e hoje veio falar desse tema. Esse assunto não se esgotará aqui, a gente vai voltar a abordar também outras temáticas. Acho que o recorte dos adolescentes, só ele também já dá uma entrevista para que a gente possa abordar também essa temática. Queria lhe agradecer, desejar-lhe aí um bom dia de trabalho e até uma próxima oportunidade, doutora. Muito obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta para falar sobre os 90 anos dos Alcoólicos Anônimos. Estamos de volta aqui com Revista Gazeta e a gente agora vai rever uma entrevista com um jovem aqui de Maceió que é apaixonado por matemática. Ele é de escola pública e conquistou uma vaga no INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar essa história. Feliz e orgulhoso, né? A gente está em conexão com o estudante de matemática do Instituto de Matemática, tá certo? E Inovação no INPA, o INPATEC, o Amon Vanderlei. Ele que saiu aqui de uma escola pública, o Colégio Moreira e Silva, e claro, né, multiplicou as suas oportunidades por conta exatamente do domínio da matemática. Ele já está em conexão conosco via VMix para contarmos essa... Não estou exagerando, né, amor? A matemática, o seu amor por ela multiplicou as suas possibilidades e oportunidades, não é isso? Bom dia. Bom dia, amor. Seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. É verdade mesmo. A matemática multiplicou os resultados que eu podia obter na minha vida. Amon, quando você olha lá para o início de tudo, o que é que vem na memória, assim? O que é que mais te marcou? Eu acho que o que mais eu lembro de quando tudo isso começou é principalmente o apoio da minha família. Eu acho que foi algo que me ajudou muito, que foi essencial para que eu pudesse obter isso, né? O incentivo da minha família, ele está sempre me ajudando e me incentivar meus irmãos a sempre aprender mais. Aprender mais. Fala um pouco do seu perfil social, Amon. Eu fiquei sabendo que você morava aqui na periferia de Maceió e durante toda a sua vida você estudou em escola pública, né? Então fala um pouco sobre essa realidade e o que é que você imaginava que o estudo poderia fazer por você. Isso, eu até os 14 anos morava ali na Jaqueira, João Sampaio, e dos 14 aos 18 eu me mudei para o Benedito Bentes. E durante toda a minha trajetória escolar, desde lá do ensino fundamental, eu estudava no CEPA, lá no Dom Pedro II, Moreira e Silva, e essas coisas. E eu sempre ouvi muito
aquela frase lá de que as pessoas de escola pública não conseguem muita coisa, né? E eu acho que um objetivo pessoal meu era mostrar que isso não é verdade. As pessoas de escola pública conseguem, sim, elas têm, com oportunidades certas, as pessoas que estudam em escola pública, elas conseguem resultados bons na vida. E elas podem obter o que elas quiserem. Você conquistou 20 premiações em Olimpíadas desde o 6º ano do ensino fundamental, sempre estudando em escolas públicas. Então, maior exemplo do que o do Amon, de que é possível, de que basta dedicação, basta estudo e foco que se consegue. Mas é só isso mesmo ou tem mais alguma coisa, Amon? Eu acho que a oportunidade, né? A oportunidade é algo que o esforço junto com a oportunidade, eles dão um resultado grandioso. Então, existem oportunidades por aí, por exemplo, o NESC que eu participei, as Olimpíadas para mim foram oportunidades muito grandes e agarrar essas oportunidades que a vida vai dando, que vão aparecendo, acho que dão resultados muito legais. Você também participou de um grupo muito importante da Universidade Federal de Alagoas que trabalha, ou pelo menos incentiva muito, né, os estudantes que gostam do estudo da matemática a se desenvolverem um pouco mais. Isso também fez a diferença na sua formação? Sim, fez muita diferença, porque eu tinha um pouco de contato. Eu comecei no 6º ano a ter esse contato com a matemática, com as Olimpíadas, e a partir do momento que eu entrei nesse grupo, que eu entrei no NES, que eu comecei a conhecer outras pessoas que tinham um propósito parecido com o meu, que queriam alcançar coisas parecidas, né? Eu me senti mais incentivado, tive mais oportunidades, tive mais vontade, mais desejo, e consegui alcançar mais coisas por estar entre pessoas que queriam a mesma coisa, né? Que estava um ajudando o outro a chegar mais alto, né? Bom, para você que chega agora, nós estamos batendo um papo com o estudante de matemática Empatec, o Amon Vanderlei, ele que saiu do Benedito Bentes rumo ao Rio de Janeiro, onde hoje estuda com uma bolsa que permite ao Amon focar exclusivamente em adquirir mais conhecimento. E aí a minha pergunta vai voltada para isso. Você falou das oportunidades e como é que está o seu dia a dia aí, a sua rotina, depois que você conseguiu agarrar essa oportunidade do Empatec? É muito diferente de tudo que eu já vivi, né? Antes eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, pegar o ônibus escolar para ir para o CEPA, sair do Benedito Bentes até o CEPA, pegar o trânsito, e isso aí já era um fator que complicava um pouco mais, né? Mas hoje em dia eu moro em frente à universidade, então não preciso pegar transporte, é só atravessar a rua, literalmente, e eu posso exclusivamente focar em estudar. Meu trabalho aqui é estudar. Então, são 24 horas que eu posso dedicar a aprender mais, a me tornar uma pessoa melhor e tá sempre evoluindo, né? Tem um detalhe importante, Amon, é que ainda no ensino médio, lá no Moreira e Silva, você também foi destaque, né, por conta das suas qualificações como aluno, e você participou do programa do governo que leva estudantes da rede pública para os Estados Unidos, se eu não me engano foi isso. Você foi para os Estados Unidos, custeados aí pelo governo. Como é que foi essa experiência? Isso, eu participei da primeira edição do Daqui para o Mundo, ano passado. A gente foi lá para Inglaterra. Perdão, Inglaterra. E aí a gente passou um mês lá no intensivão de inglês para aprender mais inglês, para quem já sabia aprimorar mais, ter uma fluência melhor, e para quem estava aprendendo, ter um contato com a língua e aprender lá pela imersão, né? E aí foi uma experiência muito legal também, onde eu pude aprender muito, conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas. Eu acho que todas essas coisas juntas foram me fazendo ver que eu poderia atingir cada vez mais.
Eu fui recentemente fazer um trabalho lá no Moreira e Silva e eu gosto de ficar olhando murais, né? Eu trabalho com comunicação, sou da época analógica, mas estou adaptado ao mundo digital, mas eu adoro olhar mural. E eu vi um mural lá com todos os aprovados do Moreira e Silva para exatamente após o Enem para as universidades. E aí tinha um cartaz com todos os aprovados em um curso e tinha um camarada lá com um nome diferente, chamado Amon, que passou em mais de uma instituição. Eu queria que você contasse isso para as pessoas. Você escolheu o IMPA, né? O IMPATEC, mas você teria outras oportunidades porque você obteve nota para passar também nessas outras instituições, né? Isso. Ano passado foi um ano bem legal para mim. Acho que eu disse isso para minha família. Foi um ano assim que tudo deu certo para mim. Eu consegui medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas, que era algo que era um sonho meu. Fui bem no Enem, consegui passar na UFAL para a Ciência da Computação, que era um curso que eu queria. Com as medalhas das Olimpíadas, eu passei aqui para o IMPATEC e também fiz o vestibular da FGV e passei para o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial lá na FGV, com bolsa também. E eu tive esse privilégio de poder escolher onde que eu iria estudar, né? Se eu queria vir aqui para o Rio de Janeiro para o IMPATEC, para a FGV, ou ficar aí perto da minha família na UFAL. Né? Foi algo muito bom. Foi um privilégio muito grande. A escolha é difícil, né? Imagina a sua indecisão, mas no final das contas deu certo. Quer ser professor? Qual é a carreira que você quer seguir para a gente finalizar, Amon? Eu pretendo seguir uma carreira não acadêmica, mas também não de professor. Eu pretendo... eu estou cursando matemática aqui, com ênfase em ciência da computação, e pretendo ir ou para trabalhar em alguma empresa, ou talvez trabalhar na minha própria empresa, e tentar fazer a diferença de alguma forma, tanto na minha vida como na vida de outras pessoas. Pode ser que a gente seja assistido, Amon, e a repercussão depois nas redes sociais, com a sua entrevista, por alunos que têm o seu perfil social e que hoje estejam também a caminho de uma escola pública, muitas vezes ali com um único tênis, com a mesma calça, às vezes, né, sem a bolsa da marca, mas com muitos sonhos na cabeça. Então, eu queria que você deixasse uma frase ou uma palavra de incentivo para quem um dia esteve como o Amon aí nesses ônibus escolares, indo para a escola pública, morando na periferia, numa realidade difícil. Deixa aí uma mensagem para eles. Acho que, como eu tinha dito no começo, assim, não é fácil, não é um caminho fácil, mas quando junta oportunidade com esforço, tudo dá certo. E pelo menos eu acredito nisso. E é um caminho que mesmo sendo difícil, traz resultados bons. A gente pode alcançar o que a gente quiser. A gente pode sonhar e a gente pode buscar esses sonhos e agarrando as oportunidades que vão aparecendo no caminho, vão fazer com que a gente fique cada vez mais perto desses sonhos. Valeu, Amon. Prazer conhecê-lo, um orgulho nosso aqui de Alagoas. O Amon Vanderlei, estudante de matemática, ele que fez da paixão pelos números aí a única maneira de somar e multiplicar também as suas oportunidades. Sucesso para você no Rio de Janeiro, que a sua formatura você possa levar a seus pais, vai ser muito legal vê-los lá também ao seu lado, recebendo essa no momento da sua formatura. E tá só começando, vem aí mestrado, doutorado, pela cara do Amon, ele vai longe, né? Sucesso para você, meu irmão, prazer conhecê-lo, orgulho nosso de Alagoas. Você tá nos representando e representando muita gente aqui da periferia de Alagoas. Sucesso para você, Amon. Obrigada, Amon, obrigado. Parabéns. Valeu, muito obrigado, prazer todo meu. E vamos continuar falando sobre oportunidade para quem quer ingressar no ensino superior. Um projeto muito bacana está oferecendo bolsa integral para estudantes atletas. Vamos ver essa entrevista. O
programa está prestes a completar 10 anos de existência. Foram mais de 300 atletas que passaram ao longo desse período. E 2 vezes ao ano nós abrimos a seletiva esportiva para aqueles atletas que competem nas modalidades olímpicas, eles possam ingressar em um curso tanto na modalidade presencial quanto na modalidade digital. Os cursos oferecidos lá pela UMJ, temos diversos na área de saúde, administração, e eles podem ingressar para, ao mesmo tempo em que executam o seu trabalho como atleta, né, participam das competições, eles também podem unir esse binômio entre a educação e o esporte. Que tipo de atleta vocês conseguem dar essa bolsa? Ele precisa de alguma modalidade específica ou não? Todos aqueles que estão nas modalidades olímpicas oficiais e que estão, de fato, atuando como atletas, estão ativos na sua modalidade. E essa oportunidade, ela tem o objetivo de incentivar o atleta? Por que que a universidade dá essas bolsas? A questão da responsabilidade social, né, é um programa de extrema importância com o âmbito social, capaz de mudar vidas. Eu conheço várias histórias emocionantes, eu convido vocês a conhecer algumas dessas histórias no nosso Instagram, no nosso site. Eu conheço pessoalmente alguns alunos atletas que têm assim, histórias de que literalmente mudou para sempre a vida deles. Mesmo eles atuando já com esporte que também muda a vida, quando junta a carreira acadêmica, eles conseguem ter um altíssimo rendimento na sua vida acadêmica. Então, é um programa que foi desenvolvido exatamente com esse objetivo social e de conciliar o foco. Também temos um destaque, um foco muito grande para o paradesporto. Alunos que são para-atletas e que isso melhora a autoestima, melhora a inclusão social. Também tem essas modalidades estão incluídas no programa. E a gente sabe que nem todo esporte ele dá um retorno financeiro tão grande, né? Então isso já é um incentivo muito bom, né? A questão da bolsa para uma universidade, para um futuro que eles tenham, né? Exatamente. Ele está garantindo ali 2 futuros ao mesmo tempo, né? Tanto a parte da carreira acadêmica, seguindo uma profissão. Hoje nós temos alunos atletas da área de direito, da área de enfermagem, de fisioterapia, algumas áreas afins das áreas dele, como educação física, fisioterapia também, né? E são histórias incríveis, são atletas que competiram mundialmente. Tivemos atletas que competiram na Rússia, atletas que competiram na China. Então, assim, é um orgulho como instituição, como estar na UMJ. Esse programa da UMJ é um orgulho social, né? Nós, como marketing, também temos esse orgulho de ver como esse programa está mudando vidas. Tem mudado aí ao longo de 10 anos. E você falou em alguns cursos, mas queria que você citasse mais. Quais os cursos eles podem se inscrever? Pode ser na modalidade presencial ou digital. Nós temos Direito, Enfermagem, Terapia Ocupacional, que é um curso novo lá na UMJ, exclusivo das universidades particulares. Temos Gastronomia. Praticamente todos esses cursos nós temos alunos atletas que estão participando. Nós temos Administração, Psicologia, são 15, são muitos para eu lembrar aqui. Na área digital nós temos Educação Física, Serviço Social, Pedagogia. Convido vocês a conhecer todos os cursos no site umj.edu.br. Como é que faz para fazer a inscrição? Para aqueles que querem se inscrever, estamos com a seletiva Aluno Atleta 2025.2 aberta. Nós temos 2 seletivas por ano, então essa é a seletiva agora do 2º semestre. E vocês acessam umj.edu.br/seletiva. Lá tem o edital com todos os detalhes, o cronograma de atividades, porque o programa vai em várias etapas da seletiva, né? Temos a prova teórica, a prova prática, e as inscrições vão até o dia 22 de junho próximo. Então, corre lá no site, preenche o formulário, até o dia 22 de junho você estará participando da primeira etapa da seletiva para fazer sua inscrição. E você falou dessas histórias, né? No site mesmo, tem como as pessoas conhecerem a história de alguns atletas, na rede social de vocês também? Temos, sim. Lá no site da UMJ tem uma área com vídeos dos alunos contando a sua história. Temos o Marquinhos, que a gente chama Marquinhos carinhosamente, ele é o nosso para-atleta de atletismo. E ele está sempre ali junto com a gente fazendo vídeos e é muito emocionante a história dele.
mesmo com tantas dificuldades, ele conseguiu ingressar e hoje ele mudou de vida, ele tem uma autoestima melhor. Veja que essa é tanto a questão individual quanto a questão social. E aí queria que você reforçasse um pouco as inscrições, sobre quem pode participar, tem limite de idade? Não tem limite de idade, são atletas que estão atuando nas modalidades olímpicas oficiais e as inscrições são gratuitas através do site umj.edu.br/seletiva. Você vai preencher um formulário de inscrição até o dia 22 de junho e a partir daí temos as etapas que estão lá também no site descritas. Salvo engano, a segunda etapa vai ser no dia 14 de julho. As datas estão lá. Temos a prova prática, a prova teórica e temos as entrevistas durante o processo seletivo. E para aqueles que talvez não consigam a bolsa integral de 100%, eles também conseguirão um desconto exclusivo e especial para ingressar na carreira acadêmica. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Revista Gazeta. Estamos de volta aqui com Revista Gazeta. Lembrando que vocês podem acompanhar essas e outras entrevistas através dos nossos canais do YouTube, tanto da Gazeta News quanto da Rádio Mix. E a gente agora vai falar sobre os Alcoólicos Anônimos, uma irmandade que está completando 90 anos de fundação e vem salvando muitas vidas e tirando muita gente do alcoolismo. Pois é, gente, a gente recebeu um psicólogo aqui na programação da Rádio Mix que falou sobre esse importante trabalho que é realizado pelos Alcoólicos Anônimos. Vamos acompanhar essa entrevista. Aberta ao público para comemorar justamente os 90 anos da entidade. É um evento que será na Universidade Estadual de Ciências da Saúde, aqui em Maceió, pela manhã, e a gente está recebendo aqui o Dr. Lourenço Leirias, psicólogo, ele que veio acompanhado do João da Silva e está aqui com a gente para falar sobre essa data, que é uma data que marca a atividade dos Alcoólicos Anônimos e que também celebra a estrutura e a importância da entidade. Não é, doutor Lourenço? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís, ouvintes da TV Gazeta. Em primeiro lugar, comunicar ou divulgar esse evento que vai acontecer na universidade, no auditório da Universidade Estadual de Alagoas, né? Que vai ser uma reunião de informação ao público sobre os 90 anos de Alcoólicos Anônimos no mundo, né? É importante salientar que essa irmandade vem salvando vidas de milhões de pessoas, né? E o alcoolismo é uma questão de saúde pública e pouco divulgado na sociedade. O interessante também é que a gente está falando de uma entidade que descobriu uma fórmula sem remédio, tá bom? Sem medicação, mas, acima de tudo, com dedicação e muito dos seus idealizadores, tá? 90 anos, você deve estar se perguntando, nossa, mas qual o segredo dessa irmandade? É como o próprio nome diz, eles são irmãos uns dos outros. O próprio João da Silva que está aqui não é o João da Silva, é um nome para preservar a identidade do participante de Alcoólicos Anônimos. Como o próprio nome diz, no AA, eles não têm que aparecer. O que tem que aparecer é a iniciativa. E é aí, Lourenço, que se esconde o grande mistério salvador de vidas e de famílias de AA. Por que, na sua avaliação, depois de tantos anos conhecendo essa realidade, o AA continua com a mesma essência? Bom, o AA faz uso de princípios universais, não é? Que é justamente a ajuda mútua, a compreensão, né, do outro, porque o AA foi criado por duas pessoas portadoras da doença do alcoolismo e foram desenganadas. Então, um era o Dr. Bob, que era um médico cirurgião, e outro era um jornalista, corretor da Bolsa de Valores, né? Então, eles se encontram e o Dr. Bob, que também é um codinome, ele disse, olha, eu vou te dar 15 minutos para te atender por uma questão de princípios. E dessa conversa de 15 minutos, passou quase 6 horas. Eles se identificaram, né? Tinham o mesmo problema.
E descobriram, assim, acidentalmente, que nessa conversa, aquela ansiedade de beber, aquela vontade, foi desaparecendo. Então eles começaram a divulgar isso, né? Então o AA é um verdadeiro paradoxo, porque ele nasce da experiência, da vivência para a teoria, não é o contrário, né? Então, qualquer pessoa que tenha problema com a bebida, se procurar Alcoólicos Anônimos, ele vai ser bem recebido, vai ser compreendido, não vai ser criticado, não é? Não vai ser visto como uma pessoa irresponsável, egoísta, como acontece com a sociedade Não inteira. vai passar por julgamentos. Por julgamentos. Quantos Pois- grupos ativos do AA a gente tem Olha, aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas tem aproximadamente 100 grupos, fora o interior, né? Arapiraca, outras cidades por aí, tem grupo também, entende? É verdade. Um detalhe importante, que é um mistério importante, assim, só descobre quem está lá, mas vive, é a frase, né? Só por hoje, né? Pelo seguinte, ó, se a gente for planejar a longo prazo, primeiramente tem que entender o que é o alcoolismo. Aham. O alcoolismo, gente, ó, pouca gente também, até poucos profissionais também sabem o que é isso. É o seguinte, ó, ele está apoiado em 3 colunas, assim, fortes. Uma é a predisposição orgânica. Nem todo mundo que bebe torna-se alcoolista, tem que entender isso, não é? Você vê um final de semana aí, os bares todos cheios, o pessoal está ali para conversar, desabafar, desestressar, né? Mas algumas pessoas têm uma predisposição orgânica. A outra é as dificuldades de lidar com as emoções, né? Você fica cheio de ressentimento e encontra saídas na bebida. E outro, a influência social. Então essas 3 colunas que eu chamo, elas vão crescendo e vão convergindo para um ponto comum. Aí vai dar o alcoolismo propriamente dito. A desagregação social, né? Aquele momento que quem sofre muito é a família, vem também os aspectos profissionais, a falta de produtividade. Quer dizer, isso é uma realidade para muita gente que, obviamente, manifesta esse perfil já como doença, então, né? Justamente. Então, e ele leva, que mais entender, de 8 a 10 anos. E aí o cara, não tinha aquela propaganda que falava, tomou todas, comeu todas e foi aquela azeitoninha que fez mal? Sempre. Então, é uma distorção perceptiva, porque ele necessita. Olha essa frase essa frase que eu ouvi de um alcoolista, Lourenço: você quer que eu deixe de beber, mas eu necessito do álcool para viver. Eu falei, rapaz, são mundos diferentes, né? Então o doente alcoólico, ele faz da sua bebida uma bengala química para poder sobreviver, entende? E outra coisa, ele tem uma distorção perceptiva. Todo mundo percebe que ele tem problema com a bebida, menos a pessoa. Menos a pessoa. Então ele usa de 3 mecanismos de defesa. Uma é a projeção. Ele bebe porque o time ganhou, o time perdeu, o time não jogou. Arruma motivo, né? Né? Depois, todo mundo não bebe porque eu não posso beber, né? E a pergunta mais ingênua que um profissional que não trabalha nessa área pode dizer, então o senhor bebe socialmente. Doutor Lourenço, qual é o ponto de partida para que uma pessoa diga assim, eu preciso parar, ou então eu preciso realmente buscar ajuda no Alcoólicos Anônimos? Quando é que deve acender esse... Tem 3 momentos. Uma é a fase da onipotência. Eu bebo quando quero, eu paro quando quero, não é da sua conta. Ele fica bem irritado, né? Ele não aceita isso. Porque você está batendo uma ferida moral. Ele sabe que tem problema, mas não quer aceitar. Depois ele vai ficar em dúvida. Eu sou, mas não sou, vai ao médico, né? Aí tem aquele falta ao trabalho, uma série de coisas, perda de trabalho, dificuldade na família. Até os próprios amigos chegam a um ponto que não quer a presença dele. Porque lá vem aquele boca de poncho, já vem né, essa coisa toda. Então, pelo sofrimento é que ele consegue buscar ajuda. Então, nessa hora é que a Irmandade, não é só a Irmandade que salva, mas é o lugar mais adequado. Né? Porque ele vai ser bem recebido, não vai ser criticado, vai ouvir do outro, olha como é.
você está falando de uma coisa que eu também passei por isso. Então ele já ficou meio Se desarmado. sente acolhido, né? Acolhido, essa que é a grande problema, né? E aí, ele é orientado a vir outras vezes, não é? Ele, se por acaso ele mora em algum bairro próximo, tem algum grupo, os companheiros indicam ele procurar aquele grupo, ou se oferecem levá-lo se ele quiser, porque é doloroso, sabe? É um cara cheio de frustração, levando pancada a vida toda, tentando esconder, né? E chega lá, ele é bem atendido, ele fica até meio nocauteado. Poxa vida, eu nunca fui bem tratado dessa... O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, né? Agora, quem faz o convite para levar para o ar? Eu sei que a gente está falando aqui, de repente alguém pode se sentir impulsionado a procurar ajuda. Justamente. Mas também tem a ideia de alguém que convida. Quem é que pode convidar para o ar? É um próprio membro do ar? Olha, a minha própria experiência, eu trabalho desde da acadêmica, que eu trabalho com dependência química, isso me chamou muita atenção, né? Eu tenho até um tiro dos meus colegas que eu sou um bêbado frustrado. É a gratidão que eu sinto por essa irmandade, entende? Porque só você vendo os 12 passos de Alcoólicos Anônimos que serve para qualquer pessoa. Primeiro você admitir que é impotente perante o álcool. Como é que você consegue isso? Pela dor e pelo sofrimento. Porque você vai perdendo, né, as amizades. Primeiro começa pela família, questões de saúde, perda de emprego, desastre de automóveis ou atropelamentos. Então, quando ele se vê que está na pior, aí ele busca ajuda. E a hora mais adequada de você abordar uma pessoa portadora do alcoolismo é na ressaca. Nunca na hora da bebedeira. Porque no auge do efeito auge, alcoólico, exatamente. Certo. E ainda tem as dependências cruzadas, né? Porque às vezes a pessoa consome álcool, aí mistura com tabaco, tem vício em jogo, repara, vai mudando, vai juntando uma coisa com a outra, né? E uma dependência vai sendo escora para outra, né, doutor Lourenço? Sim, sem dúvida, né? Porque todos nós somos dependentes de alguma coisa. De alguma coisa. Né? Eu mesmo falando de mim, eu era dependente assim, tomava sorvete compulsivamente. Né? Tomava e não passava vontade. Aí eu comecei a entender o que era uma dependência. Uhum. Porque segundo o doutor que tratou desse doutor Bob, doutor Bill, diz que é uma compulsão associada, meu Deus, é o nome que diz assim, o alcoolismo é um processo alérgico acompanhado de uma compulsão mental. Acaba preenchendo. E quando você falou das emoções, acho que definiu tudo, né? Gente, essa pauta importante, né, sobre o AA e, obviamente, essa vitória que eles têm tido no mundo todo nos últimos 90 anos, enfrentando uma indústria poderosíssima, né, que é a indústria da bebida, mundialmente falando, sempre fazendo propagandas, as mulheres mais bonitas estão no bar. Quando você bebe, você tem coragem de chegar perto dela, né? Essa mística que eles criam em torno da bebida, eles vêm combatendo há 90 anos, tentando, obviamente, salvar vidas, né? Se o seu problema é beber, se você é questão sua, mas se o problema é parar, aí já é com o AA. E o AA vai estar falando dessas e outras conquistas no próximo dia 10 de junho, num grande evento na Uncisal, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a partir das 9 horas. Hoje é segunda-feira, é possível que a gente esteja sendo ouvido agora por alguém que está acordando com aquela sensação de cansaço, boca seca, né? E vai ter que encarar a segunda-feira. E pode ser que você esteja precisando de ajuda, então você é esse convidado, tá bom? Convidada também, porque as mulheres, lamentavelmente, muitas, né, acabaram aderindo também ao consumo de bebidas alcoólicas. Então, é importante que você possa falar para quem está do seu lado que no dia 10 de junho, lá no auditório da Uncisal, a partir das 9 horas, vai acontecer esse grande evento de Alcoólicos Anônimos também aqui no estado de Alagoas, tá? Como é que faz para fazer a inscrição? Como é que quem está interessado, como é que deve fazer, Lourenço? Olha, só ligar para o telefone 3221-2611, não é? Tem sempre alguém de plantão lá, né? Tem sempre alguém de plantão, que é o escritório local, que fica ali na rua... No comércio, né? Na rua do comércio. Edifício Walmart.
304. 304. E tem aqui também a opção de entrar pela internet, né? Para fazer as inscrições, que é o bit.ly/reunião pública de AA. Pronto. Então é só colocar, né? Ou então já vai direto lá no portal www.aa.org.br, tem todas as informações. Eu queria fazer um relato aqui breve, a gente só tem um minuto antes de terminar, que quando eu comecei, Thaís, no rádio, aqui na Gazeta, né, no antigo Ministério do Povo, e eu sou filho de um alcoólatra, né, que já faleceu, infelizmente não teve tempo de conhecer o AA, e eu contava algumas coisas no ar, e tem sempre alguém do AA ouvindo alguma coisa. E aí um dia eu estava saindo aqui da empresa e chegou um membro de AA, mais um João desses da vida aí, o João da Silva, e o cara me abordou e falou, disse, eu sou solidário a você. E o cara nunca tinha me visto, né? Só ouvido, né? E como os bares aqui em Maceió, há 20 anos atrás, não eram tantos, né? Então, em algum lugar, quando eu mostrei a foto, já vi seu pai em algum lugar. Porque os bêbados, como são chamados popularmente, né? Eles ficam ricos, né? Eles pagam a conta de todo mundo, essa alegria que ele falou quando o time ganha e tal. Quando você tem uma condição financeira, você sai pagando bebida para todo mundo. E eu descobri... Até quem não tem. Mas comemoração. E aí é que está o grande problema. Nascimento do filho, nascimento da filha, né, e tal. E em algum momento aí ele disse, você pode ajudar o AA. Né? Eu disse, mas como? Eu não me sinto, não sou alcoólatra, né? Ele disse, não, mas o filho do alcoólico, ele adoece também. E como você demonstra essa capacidade de comunicação sem preconceito, você pode ser o nosso aliado. Então, esse João, que eu nunca soube o nome dele, na verdade, ele me fez ter consciência de que essa pauta tem que fazer parte da nossa pauta diária do jornalismo. E aí, por todas as emissoras pelas quais eu passei, eu criei um quadro chamado Papo Cabeça, onde a gente falava dessa dependência química em específico e das outras também, porque obviamente tem um espaço importante. Então, conhecer o Dr. Lourenço hoje, para mim é um motivo de orgulho, porque sei da dedicação dele. Quero que mande um abraço para essa família de João, que tem aí do AA aqui de Alagoas. Se for possível, lá no dia 10 eu comparecerei para ver, obviamente, finalmente essas caras, e quero ver se eu encontro esse João, que há 20 anos me abordou aqui na porta da Gazeta, quando eu ia saindo, e pedindo essa ajuda para dar mais espaço para Alcoólicos Anônimos. Porque eles não têm dinheiro para fazer propaganda, eles não têm grana para ficar, obviamente, fazendo grandes outdoors, tudo é parceria, tudo é amizade, então conte com a gente, saúde para você e para os Joões da vida, tá certo? Bom evento, e eu vou ficar divulgando até o dia 10 de junho essa jornada, tá bom? Okay. Prazer em conhecê-lo. Ok. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos agradece a oportunidade que vocês dão. Vamos trazer agora um assunto que é pouco falado, mas que traz sérios danos às empresas, que é a deslealdade no trabalho. Um contador conversou com a gente sobre esse assunto, explicou o que é e sobre os sérios danos que ela pode trazer. Vamos acompanhar. Sobre a relação, né, dos profissionais com as organizações com as quais ele trabalha, né? A gente está recebendo o contador Roberval Júnior e ele traz aqui um tema, eu falava para ele, não sabia que isso estava em nível de estudo e que é algo que prejudica também as organizações. É a deslealdade no trabalho. Você já lidou com isso, Thaís? Pois é, uma ameaça silenciosa e ilegal aí às empresas, e é por isso que o Roberval destaca aqui que as organizações devem estabelecer, inclusive, cláusulas contratuais claras para coibir práticas abusivas dos próprios colaboradores, né? Olha, tem um dado aqui, esse é de pesquisa, inclusive. Eu já vou começar com essa provocação, Roberval. A Symantec é uma empresa especializada em segurança da informação. Ela aponta que pelo menos 62% dos profissionais brasileiros, quando deixam a empresa, eles levam consigo dados estratégicos da organização da qual ele está saindo. E se for para a concorrência? A concorrência vai ter acesso a esses números. Dados confidenciais que geram uma concorrência desleal para a abertura de empresas concorrentes. Então imagina, você ter ali um acesso privilegiado a informações da empresa que você trabalha, aí você sai
e leva tudo, meu filho. Você leva o HD todo embora. Ah, né? pensou. Imagina. Roberval, pensava que isso acontecia em filme, quer dizer que estamos falando da vida real e temos que ter cuidados em relação a isso. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Bom dia, Bom Roberval. dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Pois é, infelizmente isso acontece muito, é algo que é muito corriqueiro. E as pessoas elas não se atentaram a isso, que podem, né, realmente limitar-se e colocar isso em contrato. Fazer aquela alteração contratual, especificando aquelas limitações dos funcionários quando eles precisam sair daquela empresa e entrar em outra, né? Existem algumas situações, principalmente quando se trata de produtos, né, produtos químicos, em que existe ali já uma cláusula específica de confidencialidade, onde aquele operador, né, aquele funcionário não pode utilizar aquelas informações, nem tanto para uma empresa que seja dele, tampouco para uma empresa de terceiros. Isso ali já é muito claro. Já outras empresas, eu digo que empresas menores, tanto de mercado como de serviço, eles também não se atentam a isso. Agora sim, também a gente está diante de uma situação, Thaís, onde você vai ter o problema ético do colaborador, mas pode ser que o mercado tenha agido no sentido de contratar aquela pessoa já com essa intenção. Então também tem uma ética de mercado aí que praticamente não existe, então. Pois é, isso tem uma questão de duas vias, né? Existem aquelas pessoas que estão contratando aquele colaborador porque já sabe a expertise que ele obteve na empresa anterior, como aquele também que está criando aquele colaborador, pegando ele do início, passando toda a expertise e tendo ali a parte ética da empresa, né? Porque a gente tem a questão de confiança do funcionário, a gente deixa o funcionário sabendo de todos os detalhes da empresa, porque assim ele consegue colaborar mais, só que a parte dele é de colher as informações e ultrapassar para terceiros. Isso é um prejuízo muito grande para a empresa, porque ela investe todo aquele seu capital no funcionário, aquele seu colaborador. Ele vai sair com conhecimento técnico, mas não com as informações da empresa. Isso aí, questões das informações da empresa, já se torna uma coisa que é antiética. Problemas que são relacionados ao vazamento de dados, normalmente, situações assim, normalmente vêm previstas quando o contrato é contrato pessoa jurídica, né, de prestação de serviços. O contrato trabalhista também prevê que isso esteja ali estabelecido? Exatamente. São detalhes que às vezes a gente esquece de colocar no contrato, mas ele tem que ter uma previsão legal. Existe hoje na CLT que já fala sobre concorrência desleal, que é uma situação um pouco mais, vamos dizer assim, abrangente, porque é mais difícil de comprovar. Mas só que você pode colocar também no seu contrato uma cláusula de exclusividade, ou até mesmo de que você não possa, esse funcionário sendo demitido, ir para um concorrente, tampouco falar com qualquer tipo de cliente que já ele trabalhou anteriormente. O ideal seria isso, ou não manter nem estabelecer relação prazo. com os clientes. Né? Isso. Também. Isso, até empresas, quando ela tem algum tipo de compra, né? A gente compra uma empresa de terceiro, já coloca-se também uma cláusula de que aquele proprietário, aquela pessoa que tem aquela expertise, que já conhece os clientes, ele tem X tempo ou um raio que ele não pode abrir outro negócio naquela situação. Agora veja só, Thaís, e também Roberval, né? E você que nos acompanha pelo YouTube e também na Gazeta News. Digamos que a pessoa vire o mês de dezembro, janeiro, e dezembro você vai avaliar o que foi planejado, tal, com perspectiva de fazer o planejamento para o ano seguinte. Seja um setor que tenha lá a devida concorrência. Aí, em fevereiro, você é demitido e você tem os dados de tudo que vai ser planejado pelo concorrente, pelaquela empresa, e você vai para o concorrente. E aí, você vai colocar um novo planejamento de enfrentamento para o que vai ser feito pelos demais? Veja que situação. É uma situação, normalmente, e é o mais comum, de fato, quando você tem um cargo de confiança e tem acesso a informações confidenciais, todas as restrições em relação às informações que são abertas ali da empresa ficam realmente estabelecidas em cláusulas que estabelecem, inclusive, exclusividade e restrições em caso de demissão ou de rescisão contratual, que o funcionário, o prestador de serviço, vá para uma outra empresa. Então, normalmente, assim, durante 2 anos você não pode trabalhar numa empresa, durante 5 meses você não pode trabalhar numa empresa do mesmo segmento. Então, normalmente isso vem estabelecido, correto, Roberval? Perfeitamente. Essa é uma maneira de assegurar a empresa de que aquele funcionário, aquele colaborador não vai pegar as informações dela e jogar no concorrente. É como a gente alerta muito que existem algumas empresas que esquecem de colocar essas cláusulas e deixam o funcionário livre. Até as cláusulas específicas do qual o funcionário trabalha numa prestadora de serviço,
onde ele também presta serviço no particular. Isso gera um prejuízo muito grande à empresa, porque o funcionário ele deixa de ter aquela vontade de trabalhar para a empresa do qual ele tem seu contrato de trabalho e tenta fazer mais na questão no âmbito particular. Até mesmo de clientes. Algum cliente sabendo, ele está andando na rua com o fardamento da empresa, alguém chega, aborda ele para saber sobre a prestação de serviço e ao invés de ele colocar aquela pessoa que está querendo tomar o serviço diretamente com o comercial da empresa, ele toma para si. Tem muita gente hoje que está fazendo a conversão da sua energia para energia solar, né? E tem várias empresas atuando no segmento. E tem a empresa que é a concessionária de energia de Alagoas, que atua em Alagoas, né? Devidamente qualificada. O que é que eu tenho tomado conhecimento e em algum momento isso vai dar problema? Você tem as fiscalizações que são feitas pela concessionária do serviço feito pela empresa contratada. E muitas vezes o, abre aspas, consultor, ou quem vai fazer o ajuste para ficar no padrão que a concessionária vai dar ok, não é a empresa que está instalando o equipamento, e sim o funcionário da concessionária. Então combina um contra-horário, combina dia de final de semana e coisas do gênero. Acredito que se encaixe também nessa situação que o Roberval traz para cá. Só para finalizar, quando a gente coloca em contrato, isso é para ter uma segurança jurídica, inclusive para, em algum eventual descumprimento, haver processo legal também, Roberval? Perfeitamente, perfeitamente. A própria CLT, como Ministério do Trabalho, já se tornou algo pacificado em que tem que constar no contrato, ali no contrato de prestação de serviço, no contrato de trabalho, essas cláusulas. Isso consegue assegurar a empresa de que aquele seu funcionário não vai conseguir trabalhar em empresa de um mesmo ramo ou até mesmo um concorrente utilizando aqueles seus dados. Prejudicando o andamento da própria organização. E se houver quebra, pode ter direito de processo, seria isso? Perfeito, perfeito. Nessas situações em que há uma concorrência desleal do funcionário com a empresa, a própria CLT ela já prevê aquela justa causa, demissão por justa causa, onde não tem as multas rescisórias e ele também perde ali aquelas questões de 13º e férias provisórias. Como é que se diz, proporcionais. Isso já está previsto na própria CLT. Só que juridicamente ele também é processado e vai ter que indenizar a empresa por algum devido dano, né, que a empresa tomou. Mário, tá aí então. Roberval hoje. De BO, o Roberval hoje veio espionagem industrial. Fiquei imaginando aquelas coisas de filme mesmo aqui. Roberval Júnior trazendo um tema polêmico. A gente termina a semana refletindo sobre isso. Isso não para por aqui. Traga mais dessas aí. Gostei dessa história aí para aprender um pouco mais. Ele é contador e trouxe essa questão da deslealdade no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. E o quanto é necessário que você se proteja fazendo os devidos contratos e colocando as cláusulas expressas. Obrigado para você, Roberval. Tenha um bom dia de trabalho. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Estou sempre à disposição. A gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Revista Gazeta. Estamos de volta aqui com Revista Gazeta e na última quinta-feira foi comemorado o Dia do Meio Ambiente e a gente recebeu aqui no estúdio da Gazeta News o superintendente de preservação do IMA, Pedro Normandi, que falou sobre uma ação muito interessante, é o plantio de 7.000 mudas para comemorar essa data. Vamos acompanhar. Essa ação vai acontecer amanhã, no área de proteção ambiental da usina Cruripe, onde eles têm umas RPPNs lá, que são reservas de patrimônio particular natural, onde eles criaram, e são duas unidades de conservação juntas, e a gente vai fazer um corredor ecológico ligando uma unidade de conservação com a outra, para que isso, movimentação de animais, e aumente essa extensão. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em todo o mundo, então a nossa campanha de fazer esse replantio na usina é bem interessante, porque a gente vai levar alunos também das escolas públicas da região, para, além de fazer o plantio, a nossa maior intenção é fazer a educação ambiental, incentivar as pessoas a realizar o plantio e que eles sejam multiplicadores. Então, fora isso, a gente vai assinar um acordo de cooperação com a usina também, para doar mudas, fazer viveiros em outros lugares do estado, e com isso a programação é extensa, é longa, ela começou agora no mês de junho e vai até o final. Terminamos com o passeio ciclístico, que é bem famoso aqui no estado também. Esse também é importante. Possivelmente, se der condições, eu estarei lá com as minhas filhas, considero sempre relevante. O fato de trabalhar com estudantes é uma semente que também se planta
entre os seres humanos, né? Porque já que os adultos muitas vezes deixam de lado, trabalhar a criança é formar um adulto diferente também em relação a isso, né? Com certeza. Eu sempre, nas minhas palestras, quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo que as gerações estão melhorando. A gente é melhor do que os nossos avós, e os nossos filhos com certeza são melhores que a gente em relação ao meio ambiente, a conscientização. Então eles são os principais atores para multiplicar esse tipo de ação. Se você hoje em dia jogar um papel na frente do seu filho, com certeza você vai levar um esporro dele, vai dizer, pai, não jogue porque vai para o mar, a tartaruga vai comer e vai morrer. Pelo menos é o que eu venho notando nas minhas atividades. Então, os alunos são importantíssimos, por isso que nesse mesmo meio ambiente a gente está intensificando ações do nosso barco-escola. A gente, o IMA, tem um catamarã, que cabe mais ou menos 50 pessoas, alunos, onde a gente sai da Lagoa Mundaú-Manguaba, do CELME, onde a gente faz essa aula mostrando as partes boas e a parte ruim também, da devastação que está acontecendo, os mangues se acabando, e a parte boa também, quem preserva, os pescadores que tomam conta, os marisqueiros da região ali. Então, as atividades lúdicas voltadas às crianças, mas também, de fato, a gente também quer plantar para ver quem está plantando. Esse projeto Alagoas Uma Verde é um projeto que começou há 10 anos atrás. A gente começou com a educação ambiental, plantando mudas em escolas, e a gente expandiu ele para todo o município. Então, hoje em dia, a gente já está em 1.700.000 mudas plantadas. A gente tem a intenção de chegar no final do ano com 2 milhões de mudas plantadas. Lógico que junto com parceiros. O IMA é um órgão estadual e a gente apoia muitos municípios. Todos os municípios do estado pedem ajuda para fazer plantio. A gente não só faz plantio de área de recuperação, mas também arborização urbana. Isso é importante, porque naturalmente quando você faz a pesquisa, descobre qual é a vegetação adequada também para aquela área, né? Para a gente também não colocar árvores estranhas também ao nosso ambiente, é importante. Então quer dizer que esse trabalho meio que de consultoria, vocês podem ser provocados e estão aí à disposição para fazer esse atendimento. Sim, com certeza. As prefeituras, a gente está firmando um termo de compromisso com as prefeituras para a gente exatamente fazer esse apoio técnico a eles. A gente doa mudas também, a gente dá as mudas para a prefeitura, a gente explica quais são as mudas adequadas para cada região. Como você falou muito bem, cada bioma tem um tipo de vegetação, então a gente tem que levar as mudas certas. E a arborização urbana tem outro problema. A gente tem que saber as mudas que não quebram a calçada, se tem fiação em cima, se dá a sombra ideal. Então tem todo um contexto para não plantar uma vegetação exótica. Por exemplo, o ninho. Hoje, todos os municípios, não sei se você conhece, é bem famoso o ninho, que diz que é repelente, natural e tal, mas ela não é daqui, e só que ela cresce rápido, tem todo A raiz destrói tudo, e ela, onde tem fossa, ela também destrói. E ela repele também, então não tem abelha, não tem pássaros nela, porque ela é tipo um repelente mesmo, e é exótica. Então, a nossa ideia sempre é focar nas plantas nativas, ipês, craibeiras, engazeiras, tudo que da região, que a gente coleta as sementes, a gente produz as mudas também, o IMA. A gente tem uma equipe de campo que vai para coleta, produz, faz tudo certinho para a gente chegar nesses eventos e mostrar à população que o importante é manter a vegetação nativa, porque só melhora a qualidade de vida. A gente tem um estudo que as áreas arborizadas, os municípios, ele diminui menos 2 graus a temperatura do ambiente. Com certeza. Então, a gente está nessa luta. Vários municípios estão fazendo vários plantios já há muito tempo com a gente. Queria parabenizar aos gestores. Eu sei que vai mudando gestão e tal, mas a galera, muitos municípios continuam com isso. Acaba sendo uma política de governo, né? Não só necessariamente de gestão, né? Exatamente. Como eu falei, é um projeto que está há 10 anos. Então, assim, para dar continuidade você com um projeto público é muito difícil. Várias barreiras, mas a gente é obstinado. A gente no IMA, a gente sempre deixa para os outros. Então, se eu sair de lá, então outra pessoa vai estar lá, o arquivo lá, ele vai continuar, porque ele vai ser cobrado para fazer isso. Então, a ideia sempre é isso. A gente, não sei se eu posso adiantar, mas dia 15 a gente vai fazer um grande mutirão de limpeza na praia de Cruz das Almas e Jacarecica. Boa ideia. A gente tem um projeto que chama Nossa Praia. Muito plástico ali jogado. Muito plástico jogado, muito tampinha, tartaruga morrendo. E a gente sabe que também que não só é a praia, o lixo que é jogado na praia, é o que é jogado dentro da cidade, não joga no correto, então quando chove, arrasta tudo para o mar. Então a gente vê quando está chovendo, outro dia, a praia cheia de lixo, mas é o pessoal que jogou aqui no tabuleiro, na Ponta Verde, e vai descendo tudo. Eu estou tendo a curiosidade agora de quando estou caminhando na praia, quando é possível dar essa desestressada, é recolher a embalagem e olhar a data. Eu já consegui encontrar a embalagem da década de 90, ainda voltando ali o mar expulsando. Quer dizer, de alguma forma,
ela já perdendo um pouco a cor, né, ali degradada por causa do sol e do sal, mas resistente como plástico ainda e com data da década de 90. Quer dizer, está mais do que comprovado que o plástico ele demora anos para ser destruído. Né? E quando ele é destruído, ele vira microplástico, que é o pior. Porque ele vira microplástico, os peixes ingerem isso dentro e a gente consome o peixe. Tem vários estudos hoje em dia, que tem várias pessoas que estão com problema por causa de microplástico, por causa da alimentação mesmo, de comer do peixe, que o peixe se alimenta das algas marinhas e tudo que tem ali. Então é outro problema. Esse projeto que a gente vai fazer é junto com o plantio de restinga. A gente está fechando aquela área de Cruz das Almas até Jacarecica, toda aquela parte que sobrou a restinga de Maceió. Você pode ver Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, não tem mais, tiveram que fazer aqueles muros de contenção, que no meu modo de ver é feio, muito mais bonito a vegetação. E que em algum momento o mar vai pedir de volta o seu espaço, né? Vai, como já tentaram várias vezes, ali, né? que vai realmente derrubar. Exatamente. Mesmo, né? A restinga ela tem uma função ela é um dissipador de energia, então a água bate lá, ela vai se acomodando, junta matéria orgânica, forma dunas. Então você pode ver um exemplo Pontal, que tem uma restinga muito grande ainda, tá lá. O ponto que não tem, normalmente a pista começa a ser atacada. A pista começa a ser atacada, porque ela não segura e vai invadindo. Você pode botar um muro, um ferro, o que for, rebater, como você está falando, uma hora vai derrubar. E só temos essa restinga ali da Cruz das Almas até Jacarecica, que a gente já começou a fechar. Está 80% já fechada. É fácil ela fazer o ramo? Porque muito a minha dúvida é saber como é o processo de plantio. Muito já fácil. Que tem o sol muito intenso, tem a própria condição da terra, às vezes, muito aquecida. Isso. Se ela consegue crescer com facilidade. Ela é muito fácil, ela pega fácil, ela não precisa de muito cuidado, ela é uma vegetação. Só você não pisando nela e deixando ela lá, ela vai evoluir. Então, por isso que a gente cerca a área, para não ter pisoteamento, e a gente faz o plantio. O plantio a gente é pelo talo mesmo, não tem muito segredo e ela evolui muito. A gente está aí com algumas imagens, né, sendo mostradas, é uma área de mangue, né, pelo que a gente está entendendo, e naturalmente também se fazendo esse plantio. Uma vez feito o plantio, o desenvolvimento dessa planta, existe algum tipo de acompanhamento por drone, algo do gênero? Como é que vocês acompanham a evolução? Quando a gente faz, por exemplo, em um município, o município é obrigado a mandar um relatório para a gente. De acompanhamento? De acompanhamento, saber como é que está, se precisa de mais muda, porque normalmente morre muitas mudas, porque a gente planta em locais que animais comem, o trato não é legal e a gente vai repondo ela. Então a nossa ideia sempre é plantar e deixar também o compromisso com quem pediu, com os municípios, que eles que estão lá no dia a dia. O IMA não consegue estar nos 100 e poucos municípios todos os dias. Então, a nossa responsabilidade é fazer essa consultoria e que a gente vem desenvolvendo e eu venho notando que está melhorando a relação aos plantios. A gente sabe que os problemas continuam com o aquecimento global e vários outros problemas em relação a isso, mas Maceió e Alagoas precisa ser mais arborizada. Então, a nossa ideia é chegar a 2 milhões de mudas plantadas, fora os outros projetos que a gente tem também. A gente tem um projeto chamado Calçada Verde, que é aqui em Maceió, que o pessoal entra através de um aplicativo, solicita as mudas para a gente faz uma análise na calçada da pessoa e vai lá e planta essa muda. Eu queria combinar com você, a nossa produção já está alertando aqui em relação ao nosso tempo, mas esse papo não se esgota agora. O mês é para essa conscientização, mas meio ambiente é todo dia, afinal de contas nos relacionamos com ele todo dia. Para a gente fazer essa pauta, indicando áreas urbanas aqui onde as pessoas fizeram essa provocação. Você que está nos assistindo também pode entrar em contato com o IMA. Queria que você fizesse aí a divulgação de como a população pode acionar. E uma vez ocorrendo essa mobilização, a gente comparecer para acompanhar também esse plantio. Perfeito, eu agradeço. Sempre eu falo que a comunicação é muito importante para o trabalho de educação ambiental. Sem a comunicação, a gente não faz trabalho de educação ambiental. Então, vocês são uns atores principais também nesse tipo de conscientização. É só entrar em contato no site do IMA, ima.l.com.br, ou através das nossas redes sociais também, que é a hashtag ImaAlagoas, onde lá pode entrar em contato com a gente, que a nossa assessoria de comunicação entra e explica todo o procedimento de solicitação de mudas. E o governo federal está garantindo R$60 mil para a pessoa com síndrome congênita causada pelo vírus da Zika. A presidente da família Anjos, aqui de Alagoas, falou sobre o que isso representa para essas pessoas. Vamos acompanhar essa entrevista. Reais, que foi disponibilizado pelo governo federal e que já teve, inclusive, reconhecimento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque é um direito, em função dos custos, dos gastos que essas famílias têm. Mas acreditem,
tem surgido golpistas tentando enganar também essas famílias. E é por isso que a gente está com a Alessandra para fazer esse alerta. Ela fala comigo direto da sede aí da FAEAL, tá certo? Aí no Benedito Bentes, né, Alessandra? A sede da FAEAL no Benedito Bentes. Querida, você pediu socorro e a imprensa, como sempre, ao seu lado, obviamente por reconhecer a luta das mães e avós, como é o seu caso, para tentar proteger essas mamães. Quer dizer que vocês conseguiram o direito de ter esses 60 mil reais, mas agora estão surgindo golpistas querendo também enganar vocês? Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia a todos aí da produção, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, Marcos, é um momento bem difícil, sabe, para nós, e aí eu falo nós porque eu me incluo no meio. A gente vem recebendo várias mensagens de advogados, isso pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, né, isso para as famílias, né, eu também recebi ligação, recebi mensagem, e a gente essa semana se deparou com pessoas, se passando por pessoas que trabalham em CRAS, e indo na casa de família. Só que depois, quando a gente começou a investigar, não é. São pessoas que são de advocacia, e assim, é um momento bem complicado, porque são famílias, a grande maioria, famílias leigas, famílias que não sabem ler, principalmente dos interiores, né, e fica um momento muito delicado, né, para essa família. E a gente precisa garantir que esse recurso chegue para essa família, porque já é um recurso pouco, muito pouco, pela a demanda de cada criança, e assim, ainda ter que estar distribuindo, eu falo assim, distribuindo, né, dividindo para o advogado, fica muito difícil. Eu sei que o advogado estudou, eu sei que ele está trabalhando, mas nesses casos não precisa de advogado. A própria família tem direito a fazer essa solicitação, porque foi esse o combinado, né? Que vocês recebessem diretamente. Como é que as famílias podem fazer para ter o acesso ao dinheiro que não precisa de advogado nenhum, tá, gente? Presta atenção no que a Alessandra vai ensinar aqui. Essas famílias, elas podem estar ligando para 135, né, que é o telefone do INSS disponibilizado, e pelo aplicativo Meu INSS, que é o próprio aplicativo que essa família, que essa responsável tem, responsável legal por essa criança, e pode estar colocando a documentação, anexando toda a documentação ali pelo aplicativo. Não sabe? Procura um CRAS realmente na sede, lá do CRAS, para que aquela assistente social ajude, ou vá até uma sede do INSS, ou venha até a própria associação. A gente tem 2 assistentes sociais aqui que vai estar ajudando também, porque esse é um momento bem delicado para essas famílias. Reais, que foi disponibilizado pelo governo federal e que já teve, inclusive, reconhecimento pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque é um direito, em função dos custos, dos gastos que essas famílias têm. Mas acreditem, tem surgido golpistas tentando enganar também essas famílias. E é por isso que a gente está com a Alessandra para fazer esse alerta. Ela fala comigo direto da sede aí da FAEAL, tá certo? Aí no Benedito Bentes, né, Alessandra? A sede da FAEAL no Benedito Bentes. Querida, você pediu socorro e a imprensa, como sempre, ao seu lado, obviamente por reconhecer a luta das mães e avós, como é o seu caso, para tentar proteger essas mamães. Quer dizer que vocês conseguiram o direito de ter esses 60 mil reais, mas agora estão surgindo golpistas querendo também enganar vocês? Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia a todos aí da produção, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, Marcos, é um momento bem difícil, sabe, para nós, e aí eu falo nós porque eu me incluo no meio. A gente vem recebendo várias mensagens de advogados, isso pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, né, isso para as famílias, né, eu também recebi ligação, recebi mensagem, e a gente essa semana se deparou com pessoas, se passando por pessoas que trabalham em CRAS, e indo na casa de família.
Só que depois, quando a gente começou a investigar, não é. São pessoas que são de advocacia, e assim, é um momento bem complicado, porque são famílias, a grande maioria, famílias leigas, famílias que não sabem ler, principalmente dos interiores, né? E fica um momento muito delicado, né, para essa família. E a gente precisa garantir que esse recurso chegue para essa família, porque já é um recurso pouco, muito pouco, pela a demanda de cada criança, e assim, ainda ter que estar distribuindo, eu falo assim, distribuindo, né, dividindo para advogado, fica muito difícil. Eu sei que o advogado estudou, eu sei que ele está trabalhando, mas nesses casos não precisa de advogado. A própria família tem direito a fazer essa solicitação, porque foi esse o combinado, né? Que vocês recebessem diretamente. Como é que as famílias podem fazer para ter o acesso ao dinheiro que não precisa de advogado nenhum, tá, gente? Presta atenção no que a Alessandra vai ensinar aqui. Essas famílias, elas podem estar ligando para 135, né? Que é o telefone do INSS disponibilizado, e pelo aplicativo Meu INSS, que é o próprio aplicativo que essa família, que essa responsável tem, responsável legal por essa criança, e pode estar colocando a documentação, anexando toda a documentação ali pelo aplicativo. Não sabe? Procura um CRAS realmente na sede, lá do CRAS, para que aquela assistente social ajude, ou vá até uma sede do INSS, ou venha até a própria associação. A gente tem 2 assistentes sociais aqui que vai estar ajudando também, porque esse é um momento bem delicado para essas famílias. No caso de Alagoas, quantas famílias têm direito, de acordo pelo levantamento? Porque a gente está falando dos casos que ocorreram e resultaram do nascimento das crianças entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024. Então, a gente está mais ou menos aí uma estimativa de quantas famílias? A gente faz uma estimativa de mais ou menos umas 400 famílias irão receber esse recurso. Certo. R$60 mil. E no caso, esse valor, se chegou a ele a partir de uma luta das próprias mães e pais, é isso, Alessandra? Isso. Esse valor, ele foi através da nossa PL, né, que era um projeto de lei que a gente estava tramitando. Inclusive, eu faço parte do Unisica, que é uma associação nacional, que engloba todas as associações que prestam assistência a essas famílias de cada estado. Eu sou secretária do Unisica. Então, desde 2018 que a gente vem lutando por esse projeto de lei. Ele foi tramitado, foi votado, e aí quando chega agora em janeiro, o presidente ele vetou, né? Ele vetou, e aí ele vetou, a gente achou que ele ia vetar imparcial, ele vetou total, e dando uma medida provisória a essas famílias que era desses 60 mil. E aí ficou essa medida, a gente trabalhando nela para ver se era implantada a comissão, que Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Mulher, a Economia, todo mundo junto, e aí nada, não se reuniram até o momento. Então, houve denúncia para o STF, e o STF sancionou, legalizou uma portaria que implantou esses 60 mil para estar disponibilizando para todas as famílias que foram afetadas pelo Zika vírus. Pois é, e essa liberação começou, de acordo com a decisão do STF, desde o dia 20 de maio. E aí o que você está se surpreendendo é como é que esses golpistas, em alguns casos até pessoas mesmas ligadas a escritórios de advocacia, descobriram o telefone e o contato de vocês, né? Porque é outra coisa que acaba fazendo com que o golpe tenha cara de verdade, porque como é que eles descobriram seu telefone, né? Então parece que de fato é alguma coisa que foi liberada aí de forma ilícita, mas com cara de legalidade. Por isso que as pessoas se atrapalham, né, Alessandra? É verdade, Marcos. E o que nos chama a atenção é isso, porque a gente não sabe se realmente quem está do outro lado são advogados. São pessoas que trabalham realmente no escritório de advocacia. E como é que essas pessoas descobriram o telefone dessas famílias? Porque é o próprio INSS que tem. Eu já não falo o meu, porque o meu vive aí nas redes sociais, mas o das outras famílias não. E por quê? Como foi que foi descoberto? Essa família está recebendo ligação e está sendo abordada
de todo instante, toda hora, né? Então, assim, é muito preocupante, e a gente se preocupa muito, porque a gente luta por garantia de direito de todas as famílias alagoanas. Eu queria que você falasse, para quem está esquecido ou que não sabe, como é a realidade das famílias que cuidam de uma criança que nasceu com a síndrome congênita decorrente do Zika vírus. A nossa realidade, ela é bem complicada, ela diferencia um pouquinho de outras patologias, de outras deficiências, porque essa patologia, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essas crianças, a imunidade delas são muito baixa, muito. Elas broncoaspiram muito rápido, né? A grande maioria agora está usando sonda. Então, fez também a cirurgia, porque estavam com a bexiga neurogênica. Então, aquela mãe, ela fica totalmente aos cuidados para cuidar daquela criança. A grande maioria abandonada pelos seus parceiros. Então, essa criança, ela tem N sequelas em uma pessoa só. Então, a grande maioria não anda, bem sequelada mesmo, está com muita escoliose, precisando de cirurgia de escoliose, como se artrogripose também. Então, assim, é bem complicado, sabe, Marcos? Então, assim, no momento que essas crianças gripam, eu costumo muito dizer isso, e essa é uma grande luta nossa. Com esse tempo mesmo, essas crianças, elas gripam muito rápido, pela imunidade ser muito baixa. Então, elas, em si, já ingerem já aderem a uma pneumonia. E se não cuidar logo, vai para uma sepsia e essa criança entra em óbito. Então, é muito rápido. É muito rápido. Muito mesmo. É alimentação especial, é fralda, é a cadeira de rodas, né? Eu encontrei com você recentemente no SESMAC, as crianças que a gente fazia matéria pequenininhas, hoje estão grandes, né? Nas cadeiras, e como é que se diz? O desenvolvimento do corpo continua, tem que fazer a cirurgia da bacia para poder ter a condição de ficar sentada adequadamente, quer dizer, é muito desconfortável, né? Algumas ficam deitadas permanentemente, então por isso que até tem a questão da dor nas costas também, né, Alessandra? Isso, exatamente. A grande maioria ficam deitadas, porque ou está deitada na cama, ou está na cadeira de roda. Né? A mãe também não fica todo o tempo, toda hora com ela no braço, porque tem crianças que estão muito maior do que as mães hoje. Verdade. Meu neto mesmo está maior do que eu, não aguento mais pegar ele no braço. Né? A diferença é que o meu anda. Mas a gente tem criança aqui. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre uma campanha bem bacana, é a Junho Violeta. Você sabia que ela também está direcionada para os animais? A gente vai saber mais daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com Revista Gazeta e a gente fala agora sobre a campanha Junho Violeta, que está dedicada à prevenção de doenças oculares e dermatológicas em animais, especialmente em cães e gatos. E essa campanha, gente, visa conscientizar os tutores sobre a importância de realizar consultas de rotinas com seus animais. Vamos rever essa entrevista. O Junho Violeta, que é para o Junho Violeta, que é para conscientização sobre a saúde ocular e dermatológica também dos pets. Eles também precisam dessa atenção, por isso esse mês nacional, né, de atenção quanto a isso. Para falar sobre esse tema, trouxemos aqui uma especialista, a veterinária Fabrícia Mena, ela que é empresária, também proprietária da clínica É o Bicho. Você conhece, né? A primeira UTI veterinária aqui de Alagoas. Doutora, eu não sabia, quer dizer que pet também tem problema ocular e em especial nesse período, é um período mais propenso para isso. Por quê? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, a gente trabalha há alguns meses a conscientização de alguns temas. E aí o mês de junho é o que a gente trabalha problemas dermatológicos e oftálmicos, porque muitas vezes eles andam junto, principalmente com animais alérgicos. Então, quando a gente trabalha a parte dermatológica, a gente leva a parte de oftalmologia e otite também, né? Porque eles tendem a pacientes que são alérgicos, eles vêm com esse combo, né? A gente estava até conversando agora
pouco sobre isso. Então, pacientes que são alérgicos, eles vêm com esse combo. Problema dermatológico, que vem com oftálmico, que vem com otite junto aí para esses pacientezinhos. Há raças específicas para isso? Umas são mais sensíveis que outras? Tem algumas raças que são mais predispostas, né? Como o Shih Tzu, Maltês, os pugs, né? Eles tendem muito. Os problemas oftálmicos, principalmente nos braquicefálicos, a gente observa com uma frequência muito maior, né? Que o olhinho deles, eles são um pouquinho mais para fora, mais protuberantes. Então, braquicefálico quer dizer isso? Eu estava esperando a senhora dar uma pista para eu entender. E o que é o braquicefálico tem um focinho achatado. Focinho achatado, respira como se fosse meio um roncozinho, né? Isso, com ronco, mas o olho, vamos falar como o nordestino fala, esbugalhado. Isso mesmo. Então a gente brinca até que os animais que são braquicefálicos, né, que são esses do focinho achatado, o olho chega antes do animal em um determinado lugar e acaba tendo muito mais lesões. Então, por ele ser um olho mais protuberantes, acaba se ressecando com mais facilidade e tendo lesões maiores. E aí nesse combo, né, da face aí com dificuldade, a gente tem uma pele mais sensível também. Então, além desses problemas oftálmicos, essas raças elas tendem a ter muitos problemas dermatológicos também. Então acaba assim vindo com um combo, um combo que leva um animalzinho ao sofrimento, se a gente não tiver cuidados, se a gente não tiver aí os preventivos, um cuidado maior, evitar umidade, por exemplo, é um fator muito importante, né? Os animais eles já são têm problemas dermatológicos, já tem essa tendência e aí a gente leva para passear, aí o animal acaba levando chuva, ficando com as patinhas úmidas e aí já é o pontapé para iniciar aí problemas que a gente tem. Eu digo assim, quem é tutor de pet lascou, porque o que umas raças trazem de problemas, outras trazem de outros, né? Então se o Shih Tzu, o Maltês, o Pug, tá ali, o Bulldog, trazem esses problemas aí, esse pacote de problemas oftalmológicos, dermatológicos, otites também, que estão acontecendo muito, levando muitos tutores com seus cães e gatos para os consultórios. Então, realmente, a gente precisa estar em alerta o tempo inteiro para quem tem esses animais. Agora, vamos falar de idade. Tem idade que a atenção precisa ser maior? A partir qual é o recorte da idade que você precisa ter uma atenção maior, principalmente com a saúde ocular? Na verdade, os braquicefálicos você tem que estar sempre atento a isso, né? Mas quando eles vão ficando mais idosinhos, a partir dos 6, 7 anos de idade, eles tendem a ter um ressecamento maior do olho. Então, esses animais eles começam a diminuir a lubrificação natural do olhinho deles. Doutora Fabrícia, é verdade que todo cão da raça Shih Tzu, normalmente essas raças braquicefálicas, né, que você destacou aí, uma hora ou outra vão chegar à cegueira ou não? Eles podem viver naturalmente, chegar ao curso de morrer velhinhos, mas sem estarem cegos? Não, com cuidados a gente consegue evitar ao máximo isso aí, né? Agora, quando é muito idosinho, a gente acaba perdendo realmente a visão, por conta de outros problemas que vão evoluindo, como glaucoma, né? Eles têm, do mesmo jeito que os... Glaucoma? Tem tudo, Marcos. Agora, eu ouço sempre isso. Thaís, olha, eu tenho um Shih Tzu, né? Então, ele tem 8 anos. Então, Thaís, não adianta. Você vai só prolongar a saúde do olho dele com o tratamento, mas vai chegar uma hora que ele vai ficar ceguinho e você tem que se conformar com isso. Então, isso é verdade, porque me assusta. Eu tenho uma amiga que tem um de 15 anos, Shih Tzu, e está completamente cego. Completa. Então ela vive a vida dedicada a colírio, de hora em hora colocar remédio no olho do cachorro. Então, assim, realmente é uma dedicação grande para o animal. Mas a gente consegue prevenir, na verdade, para que não chegue num ponto tão grave. Um exemplo, eu estava falando com você da minha cachorrinha que faleceu no ano passado. Ela era uma Shih Tzu. Então ela tinha várias vezes, de repetição mesmo, ela tinha úlcera de córnea de repetição. E aí nenhum dos olhinhos dela formou uma cicatriz grande. Então naquele olhinho ela não conseguia enxergar quase nada. Mas porque ela tinha úlcera de repetição, que ela era muito danadinha, metia a cara em tudo que é canto, então coçava muito o olhinho, então ela acabou lesionando o olhinho dela. Então, assim, o outro olhinho dela enxergava super bem, mas esse que ela sempre lesionava, né, ele tinha uma cicatriz e deixava ela sem enxergar, mas ela ainda enxergava, ela morreu com 13 anos, ela ainda enxergava com o outro olhinho. Então, você consegue prevenir, né? Você já está aí fazendo lubrificação, você teve agora recentemente uma úlcera. Então, está fazendo lubrificação. Terminou a úlcera, ficou boa. Mantém essa lubrificação. Né? Mantém esse preventivo. O primeiro sinal é aquele olho branco.
aí já está com a lesão, né? Já está com a lesão bem instalado, já está com a lesão. O primeiro sinal que você vê é o olho, ele piscando o olho mais do que o normal, o olhinho um pouquinho irritado, não consegue abrir. Aí é o primeiro sinal. Ainda antes da lesão, você consegue ver ele piscando sem conseguir abrir. Então, a parte dermatológica, você viu que um animalzinho está piscando o olho, está com o olhinho fechado, corre para o veterinário porque ali já provavelmente tem uma lesão iniciando. Agora, tá? doutora, a senhora falou também da pele. A pele é muito mais por esse contato com a água ou pontos de umidade na casa? Pontos de umidade na casa, pode ser por fungos, né? Pode ser pela umidade que o animalzinho foi passear. A gente tem muita lesão, pododermatite, que é a umidade entre os dedinhos. Então, aquilo ali acaba lesionando, o animal começa a morder e a coçar. Então, a umidade é um fator muito importante nesse período. Mas tem outras coisas que podem desencadear. Por exemplo, alergia alimentar, o animal pode desencadear uma dermatite. Eu tenho uma pessoa na família que ela já tem por hábito não entrar com o calçado que vem da rua dentro de casa. Tem pet também. Além do contato dela, ela gosta de andar descalço na casa. Qual é a preocupação? No período de inverno especificamente. É porque, no caso, a água da chuva, em alguns pontos da cidade, se mistura com esgoto. E aí você pisa naquilo e termina trazendo para dentro de casa. E aí você atrai para dentro da casa toda essa contaminação. Isso tem procedência? Tem procedência. A gente tem que ter esse cuidado, né? Então, a casa ela tem que estar sempre limpa, né? Depende muito do hábito da pessoa, de deixar o sapato do lado de fora. Mas se entra com o sapato sujo, então mantém a casa limpa, né? Então tem que ter um cuidado até com os tapetes, porque no período de inverno, os pets costumam procurar o tapete porque ele tem aquela lãzinha ali, é um pouco mais aquecida, então o deitar ali também é um risco para o pet. Também é um risco. E o cuidado com o tapete vai além, né? Até com a gente e com o pet também. Ácaros, por exemplo. Um tapete, umidade e tapete dentro de casa, ele predispõe a muito mais ácaros. E tem animais, assim como a gente, que é alérgico a ácaros. Então, pode até desencadear uma alergia. Eu, por exemplo, sou bem alérgica a ácaro. Então, tapete na minha casa tem que ficar bem longe de mim. Então, os pets também. Rapaz, verdadeira consulta. Somos duas. Verdadeira Não consulta. coloque tapete na minha casa. O El Bicho Volante hoje aqui com a doutora Fabrício Mena. Mas, gente, tem pet, ter pet tem que ter cuidado, né? Então, entre os cuidados também estão esses. O Junho Violeta está aí para esse tipo de atenção. Levar o seu pet ao veterinário para fazer essa consulta regular ajuda a prevenir, como falou aqui a doutora Fabrícia, porque se detectar algo no início é melhor para tratar, tem menos custos e o resultado também é bem melhor, tá? E a gente fala agora sobre a nova lei do luto parental. Uma advogada especialista na área conversou com a gente sobre os principais pontos dessa lei. Você resumiu ela bem, humanização. Então, vai existir a partir dessa lei agora um espaço dentro dos hospitais para essas mães que passam por esse luto, né? Existe aí uma política nacional integrada, porque imagine a mãe que, já respondi, né? A mãe que tem o seu direito do salário maternidade vai ser garantido pelos 120 dias, quem tem o natimorto, a mãe do aborto espontâneo, 14 dias, existe essa diferença, mas hoje, imagine uma mãe que ela não teve contribuição previdenciária. Ela não existe para o INSS, como a gente costuma dizer para as pessoas entenderem. E essa mãe, de repente, ela teve, pós esse trauma, ela entrou na depressão. Né? E aí, como é que fica essa mãe? Né? Tanto a mãe que não contribui, quanto a mãe que contribui. A mãe que contribui, existe, a lei também traz uma coisa que é importantíssima, o acompanhamento psicológico, direcionado para essa mulher. Então, na hora que ela tem, dentro de um hospital já, esse acolhimento, com acompanhamento psicológico, onde é que isso reverbera na Previdência? Na hora que ela pede, porque ela não tem direito aos 120 dias, mas ela não vai ter que voltar para o trabalho, imagine que essa mulher entrou numa depressão ou ela está numa crise pós-parto com crise de pânico. E ela não consegue voltar em 120 dias. O que é que a lei diz? A partir de agora, mãe, você tem direito a um benefício por incapacidade temporária. Então, esse benefício já existe? Já. Mas o que foi que a lei trouxe? Com o acompanhamento psicológico, você vai conseguir de uma forma mais célere, talvez, assim a esperamos, que demonstre essa capacidade pela depressão. Então, isso vai levar ela a um benefício por incapacidade temporária. Se antes ela não tinha esse acompanhamento psicológico, como é que ela vai provar isso?
Doutora, né? tudo isso se resolve administrativamente, é? Também, tudo vai ser iniciado administrativamente, Certo. né? Todos os processos, em regra, eles precisam ser administrativos para, posteriormente, se assim não conseguir no administrativo, ingressar juridicamente. No caso, como ela já está com esses abalos e coisas nesse sentido, ela mesmo que tem que dar entrada, ou ela pode nomear um procurador, por exemplo, alguém da família, o marido, se tiver marido? Ela até pode, não teria problema Não nenhum. tem problema, né? Não, a Tem gente que vai ter juntar os imaginar- documentos adequados, né? Sim, Laudos a gente vai ter adequados. Exato. A gente vai pensar, Marcos, como se fosse uma pessoa que está incapacitada temporariamente, que é a situação dela, Certo. né? E aí ela pede para que alguém a represente. Então, a ideia é a mesma. Eu entrevistei uma pessoa alguns anos atrás, quando ainda estava para a elaboração da lei, e ela tinha vivenciado isso. Ela trabalhou, inclusive, como advogada em movimentos nacionais para que isso viesse a ocorrer. E ela falava que a sensação de colocar o pé na rua era de que todos estavam a observando, não é? Isso mesmo no carro, com o vidro fechado, mas a sensação de que estava sendo observada por todos, porque obviamente ela viveu os 9 meses da gestação, Exatamente. né? E a pergunta natural, quem não sabia do caso, era como está o bebê? Então essa pergunta Destruir era ela, como né? se fosse uma morte repetida, né? Exatamente, Infelizmente Marcos, tem e- acontecido muitas histórias, né? Muitos casos assim de perda do bebê na reta final da gestação. Agora você Infelizmente. falou, Válbia, de mães que não contribuem. E aí a diferença? Isso, a diferença é essa mulher, ela vai precisar demonstrar que o salário maternidade não existe para ela. Tá? Ela O já salário não vai ter direito ao ela não salário terá maternidade. direito, ao salário maternidade não terá direito. Mas a ideia aqui, né, para fazer as pessoas pararem para pensar é o seguinte, ora, tudo bem, salário maternidade é inquestionável, mas se essa mulher ela demonstra, aí entra a questão da incapacidade financeira, que ela não tem, porque a gente daria um LOAS para essa mulher, ela estando em depressão ou em crise de pânico. Então, demonstrando... Mesmo ela não tendo de Mesmo contribuído. porque é um benefício assistencial. Por isso, essa política integrada nacional. Porque nada aqui é novo. Isso tudo já existe. O que acontece isso vai ter um peso, porque agora está numa lei, porque agora a gente consegue garantir de uma forma institucionalizada, sabe? Então, o caminho, ele se abre de uma forma melhor. Então, essa mulher, que muitas vezes, às vezes a gente diz assim, o LOAS, a gente pensa, não, o LOAS vai ser só para, que é o PBC, né? O LOAS vai ser só para quem tem uma doença de muito tempo. Mas essa mulher não está doente? Não é uma depressão? Né? É um benefício de prestação continuada. E ela teve algum direito previdenciário? Não, porque ela não contribuiu, mas tem o direito assistencial. E isso é garantido também. Ô Marcos, a gente entra naquela discussão sobre a assistência às famílias que perderam os seus parentes naquela tragédia da Serra da Barriga. Muitos provedores da casa, muitos... né, pais de família, pessoas que realmente contribuíam com a renda principal para o sustento da família. Então, essas pessoas se enquadrariam pela lei do luto parental. Na verdade, o luto parental ele está voltado diretamente para aquelas pessoas que o neném nasceu e faleceu ou o neném já nasceu morto. Né? Então, não nesses casos aí de perda de parente e de provedores. Não, nesses casos, se essas pessoas, pegando a tua pergunta que é importantíssima, o que essas pessoas devem fazer? Se elas contribuíam, se essa pessoa que faleceu era um contribuinte, ela vai ter direito a uma pensão. E se essa pessoa que faleceu não contribuía, essa família vai buscar um benefício assistencial, que é o LOAS, porque o provedor que faleceu, infelizmente não contribuía para a Previdência, mas deixou aquele desfalque econômico. Então, a família, inevitavelmente, ela tem uma perda salarial aí, ela tem uma perda financeira, né? E isso vai, de forma concreta, se a gente consegue demonstrar que essa família, ela recebia aí abaixo de um salário, a renda per capita dessa família fica de 1/4, agora que é metade de um salário mínimo, então é tranquilo de você demonstrar. Né? Porque tem essa questão financeira aí. Aí entram os outros quesitos. Ela vai ter que estar no CAD único, que são aquelas outras questões para LOAS. Mas é possível? É totalmente possível. Ou um benefício assistencial ou um previdenciário. Isso é importante. É isso aí, né? Eu fico assim impressionado, né? Porque a gente vai evoluindo ao longo do tempo e a gente vê que a previdência social no Brasil ela é ímpar, né? Porque eu acho que é um dos poucos países onde tem essa compreensão humanitária em relação à condição de sobrevivência das pessoas, né? Eu vejo poucas acreditando que viver fora
é melhor, mas lá fora a situação é bem diferente. Não há essa compreensão, o Estado não abraça, né, o cidadão como o Brasil faz nesse sentido. E é por isso que dividir essas informações e o conhecimento da Válbia Garrote com você abre frentes. Alguém mandou uma pergunta sobre, mas eu sou MEI. Bom, o MEI, ele já tem a cobertura previdenciária. Então aí você também passa a ter todos os direitos, desde que não esteja com o MEI atrasado. E nem, por exemplo, esteja com o MEI sem declarar, por exemplo, a declaração do imposto de renda. Então você tem que estar em dia para que o seu direito também seja colocado em prática. Doutora Válbia. Marcos, você agora deu aula. Eu estou assim muito feliz e fico feliz demais. Olha aí. Meu amigo, valeu. Mas porque é toda quarta. Que legal, gente. Aqui, que legal, isso é importante. Nós somos mediadores, né, das informações. O jornalista é um mediador e vai aprendendo ao longo do tempo e aprende por osmose também, né? Ou seja, estar próximo faz com que a gente aprenda também. Queria agradecer sua presença, um dia de chuva como hoje, mas manteve o seu compromisso de trazer informações para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Mix. Tenha um bom dia de trabalho, doutora Válbia. A gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. Um bom dia a todos, Deus abençoe. Eu queria deixar aqui um abraço para o meu pneumologista. Olha, Marcos, o doutor Tadeu, ele disse que assiste a gente todas as quartas. O Tadeu? Ô, rapaz, Tadeu, obrigado. Aí, entendeu? Então, que bom, você curou a Válbia, ela deu tempo de vir pra cá, tá certo? Me tirou da gripe que tava pesada. Quando estiver boa totalmente, doutor, se vacine, tá? Já vacinei, que é importante. Vacinei antes, inclusive. Gente, doutor Tadeu, obrigado pela audiência. Né? Cobertura vacinal aqui em Maceió tá dando vergonha, pelo amor de Deus. A população precisa fazer a sua parte, a vacina tá aí. Vários postos volantes. As pessoas se mobilizam mais para show de forró do que para ir se vacinar e cuidar da saúde. Ali com a sanfona tocando, tá todo mundo na porta. Eu vou sugerir então às autoridades que coloquem um sanfoneiro lá, que aí a pessoa vai... Pois é uma boa ideia, gente. Então fica a dica. Beijo a todos. E o Revista Gazeta vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar essas e outras entrevistas através dos nossos canais do YouTube, tanto da Gazeta News quanto da Rádio Mix. A gente volta a se encontrar no próximo final de semana.